Então, a gente está aqui com o candidato Rogério Parada 28 para um bate-papo e a essas alturas da campanha, muitas pessoas já te conhecem. Mas vamos falar muito rapidamente quem é o Rogério Parada? Bom, Rogério Parada é um campineiro que nasceu fora de Campinas por acidente, empresário, advogado, trabalhando há mais de 30 anos no setor de telecomunicações, casado com a Patrícia, uma campineira, pai de 2 filhos campineiros, Arthur e Laura, e que agora nunca foi político e está tentando agora colocar-se à disposição da política. E responde aí, por que candidato a prefeito? Você que não veio da política, você que é empresário, por que você resolveu se envolver nesse mundo da política? Porque exatamente como empresário e cidadão, eu cansei mais do mesmo, né? A gente, durante muito tempo, tem visto o mecanismo político e o mecanismo econômico trabalharem juntos, elegerem as mesmas pessoas e os mesmos grupos para se manter no poder, enganando o eleitor. Então eu, cansado disso, cansado de viver essa realidade, eu acabei resolvendo me candidatar e acredito ser a única ferramenta possível, legítima, para desmontar esse mecanismo que está aí há muito tempo. E agora você já em campanha, é quase como se você vivesse mais dentro do mundo da política. Andando pela cidade, conversando com as pessoas, o que mais te chocou que essas pessoas, esse mais do mesmo, deixou aí para a população? Então, agora dentro da política eu chego à conclusão e constato na realidade que é muito mais do mesmo até do que eu imaginava. Nesse contato com a população a gente acaba recebendo uma série de dicas, de denúncias, de alertas, e você vai ao campo ver. Então nós, por exemplo, nós visitamos aí, até foi objeto de um outro vídeo, uma região aqui em Campinas que recebeu um centro olímpico, um dinheiro que veio do governo federal, uma obra que Campinas recebeu, só tem 5 no Brasil, completamente abandonada há mais de 8 anos. Um dos candidatos, inclusive, era o secretário da pasta de esportes, e nada foi feito, esse lugar está abandonado, agora vem com o discurso que vai resolver o problema de Campinas, botar criança para nadar, criança para fazer esporte, quando ele tinha a caneta na mão, passou por cima disso. E foi alertado, dizer que desconhecia não é possível, porque quando a gente chega lá, a gente fica sabendo que muitas pessoas tentaram usar, propor, sugerir, usar aquele local em prol da sociedade, da cidade, e não conseguiram. Outra coisa, por exemplo, eu fui diretor da Sanasa, estive na Sanasa distribuindo santinhos na porta e fiquei completamente constrangido com a quantidade de carros de luxo que a gente acaba vendo entrando na Sanasa. E carros esses, por uma incrível coincidência, de assessores, porque a gente vê que é o pessoal que são os comissionados. Eu cheguei a ver carro lá de mais de 350 mil reais, quer dizer, isso é falar um funcionário público, nada contra quem possui um carro de mais de 300 mil, mas uma pessoa que trabalha numa empresa pública, numa empresa municipal, andar com um veículo desse porte, no mínimo, acaba demonstrando que tem alguma coisa errada. A maioria desses carros todos com adesivos, fazendo propaganda da situação ou de partidos que já estiveram na situação, o mais do mesmo, adesivos do mais do mesmo, e os outros veículos mais simples são dos funcionários de carreira da empresa. Então isso me causa indignação e é a constatação, dia a dia, de que nós estamos realmente dentro de uma estrutura que pega candidatos como eu e tenta sufocar, tenta não deixar aparecer, tenta deixar ser opção para o eleitor. Você tocou num ponto aqui que é a Sanasa. Tem gente por aí falando, pelo que nós podemos perceber, até levianamente, que você ainda é comissionado da Sanasa. O que você tem a dizer a respeito? Esse mecanismo que eu coloquei de tentar sufocar candidatos como eu, não permitir que candidatos como eu sejam uma opção para o eleitor, passa por esse tipo de coisa. Fake news, calúnias. Eu fui funcionário comissionado da Sanasa em 2011, meados de 2011 para frente, eu fui para lá como funcionário para desenvolver uma atividade técnica. Fui contratado pela minha competência e fui pago pelo meu trabalho, pago pelo meu serviço. A maneira como eu fui pago, eu fui contratado, foi através do sistema de comissionado, mas isso foi só a maneira. Eu fui pago por um serviço que eu prestei. Eu tenho
Eu sou um especialista em algumas áreas, na área de processamento de imagem de satélites, na área de telecomunicações, inclusive, e o então diretor Cláudio Quercia me manteve lá na empresa para desempenhar essas funções, para fazer esses trabalhos técnicos. Depois eu estava lá, aí sim, no ano de 2012, fui convidado pelo prefeito Pedro Serafim para sair à frente do processo de reestruturação da Sanasa. Em 2012 eu fui diretor, estive à frente desse processo, ajudei a tirar a Sanasa de 12 milhões de prejuízo e colocá-la em 60 milhões de lucro, simplesmente desmontando os mecanismos de corrupção, de desperdício e pondo gestão e governança na empresa. E depois, obviamente, eu em 2012, quando o Jonas assumiu, eu fui no dia 3 de janeiro, 3 ou 20 de janeiro, não me lembro exatamente a data, mas em janeiro eu fui afastado da empresa, fui exonerado da empresa por não ter sido conivente com o apoio, vamos dizer assim, ao Jonas Donizete naquela candidatura e, obviamente, porque eu seria, sim, um atravancamento, seria um obstáculo, né? Seria um problema para o que o Jonas pretendia fazer na Sanasa, que realmente fez. A prova está aí, a Sanasa de hoje é bem diferente da Sanasa de 2012. Muito bem, esse é o Rogério Parada, 28, vamos às considerações finais. O que você quer deixar de legado aí para quem vem pela frente, caso seja eleito? Então, um dos objetivos da minha candidatura está exatamente nisso. Sou uma pessoa sincera, honesta, tenho dito a verdade, né? Tenho facilidade em falar. Todo mundo fala, pô, você tem uma facilidade muito grande em se comunicar, você é um cara comunicativo. É fácil, quem não está mentindo consegue falar com rapidez, o cérebro pensa, a gente expõe as ideias, não gagueja, não fica sem voz, não sabe o que fazer porque está buscando a mentira que falou. Então, meu legado, que eu gostaria de deixar, é o porquê eu estou lutando, é um sistema livre desse mecanismo que a gente vê hoje eleitoral, onde as pessoas trabalham para recolher imposto, para juntar um fundo eleitoral, para financiar campanhas de políticos que acabam mantendo as leis, obrigando você a trabalhar como escravo, e aí as famílias, os filhos, os netos se mantêm escravos desse sistema, é o que eu tenho visto, né? Políticos socialistas financiados por metacapitalistas ou por grandes capitalistas para manter essa estrutura rodando. A minha sugestão, a minha intenção sincera é deixar um legado para os meus filhos e para os meus netos diferente disso que eu estou enxergando já há muitos anos no Brasil e em Campinas. Muito bem, nós vamos fazer uma pausa e daqui a pouco a gente vai falar de apoio no capítulo seguinte, tá ok? Até mais. Obrigado. Vote 28, Parada é 28. Rogério Parada.